Muito bem, mais um encontro da nossa comunidade Vendedores Pro. A gente está iniciando mais um bate-papo hoje, falando sobre a importância das primeiras impressões durante uma abordagem, né? Especificamente falando de prospecção ativa, mas também a gente pode associar a uma forma de atendimento receptivo. No final das contas, o que fica é a primeira impressão. Eu sei que é um clichê, e a minha mãe falava isso quando eu era pequeno: meu filho, a primeira impressão é que fica. E existem diversas evidências comprovando isso, estudos direcionados à área de atendimento, à área de vendas, falando sobre a importância dos primeiros segundos para você causar uma boa impressão. Então, a gente vai tratar tanto de um aspecto de venda de serviço, quanto de venda de produto, no varejo, mas provavelmente vocês já ouviram falar sobre um estudo da programação neurolinguística, que fala que você tem ali entre 3 e 5 segundos para você gerar uma conexão com alguém, para você ter um conceito pré-estabelecido. O que é o conceito pré-estabelecido? É você formar uma opinião sobre alguém antes de conhecê-lo, apenas por ver. E é um processo inconsciente. É por isso que o marketing pessoal ele é tão importante. E em algum momento eu vou trazer uma aluna nossa de algumas imersões, que ela fala sobre dress code, como os vendedores devem se vestir. Ela tem um manual específico para vendedores. Vai ser uma aula bem bacana, a gente vai só alinhar a agenda. Mas ela fala exatamente sobre a importância de você estar alinhado com o teu cliente. E esse alinhamento parte desde você receber o cliente com um sorriso, do aperto de mão e também, óbvio, da forma como você está vestido. Então, eu posso não conhecer a pessoa, mas se eu entro em uma loja, que a loja está toda bagunçada, a percepção que eu tenho é que a empresa é toda bagunçada. Se o vendedor está desarrumado, a percepção que eu tenho é que toda a empresa é desarrumada. Então, essa primeira impressão sim fica, a não ser que você seja psicopata. Em condições normais, todos nós temos esse conceito pré-estabelecido. Só que, quando a gente utiliza outros canais, como a ligação, como o WhatsApp, existem algumas diferenças. Ainda assim, a primeira impressão fica, mas o critério de avaliação é outro. Por exemplo, tem uma pesquisa que diz que por telefone, por ligação, você tem entre 15 e 20 segundos para gerar uma conexão, para ver se a pessoa lhe foi ou não com a tua voz. Provavelmente, se você passa dos 20 segundos, você vai até o final da ligação. Não quer dizer que você vai fechar com essa pessoa. Mas se você passa dos segundos iniciais, dos 20 segundos numa ligação, é bem provável que ela te ouça até o final. Então, qual que é o nosso primeiro objetivo quando a gente faz uma abordagem por ligação? Fazer com que ela passe dos 20 segundos. E a gente vai falar basicamente sobre isso, qual é o roteiro, quais são os passos que a gente segue para que nessa primeira abordagem a gente cause uma boa impressão, a gente seja mais interessante, a gente ative a curiosidade do nosso cliente. Então, eu já comentei com vocês sobre uma pesquisa da Better Business Worldwide, eu sempre falo sobre ela, mas ela é tão absurda que eu tenho que ressaltar todas as vezes e tem a ver com esse primeiro impacto. Existe uma empresa de consultoria da Suécia que todos os anos eles fazem uma pesquisa em diversos países do mundo para avaliar o atendimento ao cliente. E o Brasil ficou em penúltimo lugar. E os critérios que fizeram com que o Brasil ficasse em penúltimo lugar foram dois. O primeiro é que o vendedor brasileiro ele não sabe fazer venda adicional, então ele dificilmente trabalha upsell, cross-sell. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre upsell e cross-sell, a gente tem uma aula especificamente sobre isso, trabalhando upsell, cross-sell e downsell também. Mas o vendedor brasileiro não sabe fazer essa venda adicional. E o segundo ponto é que a maioria dos vendedores brasileiros, quando fizeram essa pesquisa, não recebiam um cliente com um sorriso em loja. E a gente sabe da importância de receber alguém com um sorriso. Isso é básico. Eu diria até que isso é óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. Então, vocês veem que não precisa de nenhum talento para que a gente receba um cliente com um sorriso. Não precisa você desenvolver nenhuma característica, desenvolver nenhuma habilidade. É apenas você receber o cliente com um sorriso. E mesmo sendo tão básico, a maioria das pessoas não faz.
O que a gente vai trazer aqui hoje também é um conceito básico. Mas por que vocês vão se diferenciar ao colocar isso em prática? Porque mesmo sendo básico, a maioria não faz. Quando você faz o básico, quando você faz o mínimo, você já se diferencia. Porque a grande maioria dos vendedores não são profissionais. Eles não fazem sequer o básico. Então, trazendo para a gente quando vai fazer um trabalho de ligação. Então, por exemplo, a Thaís está aqui, ela vende software. Entre outras coisas, ela vende software. Então, a venda de software, que é considerada uma venda complexa, que é uma venda de produto e serviço, porque você tem os dois, ela é uma venda que exige que se quebrem em etapas. Diferente de uma venda de uma loja de roupas, onde o cliente chega ali já na tomada de decisão. Lembra que a gente tem um funil ali de nível de consciência? São 5 níveis de consciência. Segundo esses níveis de consciência, a gente vai ter uma porcentagem, uma média de 10% dos clientes que nos procuram estão em um momento de compra, ou pesquisando para comprar, ou já decidiram comprar. E é geralmente quando ele chega por meio do tráfego. Então, quando ele chega por meio de rede social, conteúdo orgânico, ou por meio de tráfego, que ele entra como lead ali no teu funil de vendas, ele está em um desses passos. Ou ele está pesquisando para comprar, ou ele já tomou a decisão de compra. E é por isso que esses leads têm uma jornada menor. A gente consegue fechar mais rápido com o lead do que com prospecção ativa. Porque quando a gente faz prospecção ativa, o nível de consciência do nosso cliente pode estar muito baixo. Você pode entrar em contato com uma pessoa que nunca ouviu falar no teu software, que ele acha que nem precisa. Então, o nosso trabalho é um trabalho de educação. E para a gente educar, a gente precisa passar informação e gerar autoridade. Então, para esse tipo de venda de serviço, a gente quebra em etapas. A gente faz um planejamento, a gente faz uma lista de prospects, a gente vai entender o nosso perfil de cliente ideal, ver quais são, e aí, geralmente, isso funciona melhor para quem vende para outras empresas, para quem faz venda B2B, entender quais são as empresas que estão dentro ali do meu perfil de cliente ideal, e eu parto para a abordagem. Então, o planejamento, a geração de lista de prospects e a definição do perfil de cliente ideal são coisas que exigem planejamento, mas é relativamente fácil. Não existe um esforço externo, você não lida diretamente ainda com o cliente. Quando a gente vai para a abordagem, aí sim, aí a gente precisa de mais recursos, porque ali a gente vai ter o primeiro contato com o nosso cliente. E lembra que eu vou entrar em contato com alguém que pode não ter nenhum nível de consciência, ele não conhece a tua empresa, ele não sabe o que ele precisa, depois eu vou trazer exemplo mais claro. Isso não quer dizer que ele não é teu cliente. Eu sempre digo, não existe ninguém que não é meu cliente. Ele ainda não é meu cliente. Então, se você vende para empresas e você fez bem a definição do teu perfil de cliente ideal, então lembre, a gente tem uma aula de definição do perfil de cliente ideal no YouTube também. O que é o perfil de cliente ideal? São características que algumas empresas têm em comum com as empresas que eu já vendo. Então, a gente vive em tribos. Isso funciona para a pessoa física também. Por que a indicação é o canal de conversão mais fácil? É mais fácil você vender para quem veio por meio de indicação. Porque essa pessoa que veio por meio de indicação, ela tem características parecidas com o teu cliente. Então, se o cara é teu cliente, ele demonstrou interesse em comprar o teu produto, o teu serviço, provavelmente as pessoas com quem convive têm a mesma necessidade. Você consegue atendê-los. Além de gerar prova social, autoridade também, mas no grosso é isso. Eles têm características próximas. E nas empresas também. Quando eu tenho um perfil de cliente, por exemplo, eu atendo em pequenas empresas entre 20 e 30 funcionários com faturamento acima de 50 mil do ramo de serviços. Isso são características que eu posso encontrar em diversas outras empresas. Faz com que a gente não saia dando tiro no escuro. Então, ao invés de eu sair batendo de porta em porta, prospectando todas as empresas do meu estado, da minha cidade, eu vou prospectar aquelas que estão dentro do perfil dos clientes que eu já atendo. Porque se eu já atendo esses clientes, provavelmente, se essa empresa tem as mesmas características, terão as mesmas necessidades. Fica mais fácil. Eu parto para a abordagem. E essa abordagem, eu sempre aconselho que seja feita por ligação. Posso usar o WhatsApp, Leire? Pode. Mas o WhatsApp é uma ferramenta extremamente fria.
E o nome dessa ligação que a gente faz, dessa primeira abordagem, é cold call. Por que cold call? Ligação fria. Em tradução de ligação fria. Então, o teu lead está frio, a tua ligação está fria, ou tu ainda vai usar uma ferramenta fria, teu WhatsApp, vai ficar pior ainda. Para a gente esquentar esse lead, a gente precisa de uma ferramenta um pouco mais quente. E no WhatsApp eu tenho menos recursos, porque o único recurso que eu tenho são as palavras. Eu já falei algumas vezes aqui nos nossos encontros, as palavras correspondem a apenas 7% de toda a nossa comunicação. Então, se eu utilizo apenas 7% da minha comunicação para lidar com um lead que é frio, com um cliente que tem um nível de consciência muito baixo, eu vou ter um esforço muito grande, eu vou ter uma rejeição muito grande, isso vai afetar a minha produtividade porque eu vou ficar frustrado. Ah, Leila, mas eu sou muito resiliente. Mas existe uma diferença entre resiliência e resistência. Vai chegar um momento que tu sofreu tanta rejeição que tu não aguenta mais. O teu corpo não aguenta mais, o teu cérebro não aguenta mais, a tua cabeça não aguenta mais. Existe um estudo do Ethan Kross. O Ethan Kross é um professor da Flórida que ele fez um estudo acerca de como que a rejeição social afeta o nosso comportamento e o nosso cérebro. E ele descobriu que quando você é rejeitado, ativa uma parte do teu cérebro que causa dor física. Ou seja, ser rejeitado dói fisicamente, dói no corpo. Pô, imagina tu pegar 100 prospects, número de telefone, ligar para os 100 e ouvir não dos 100. Cara, ou realmente é uma resiliência monstra, ou tu é sadomasoquista. Um dos dois gosta de ficar sofrendo. Então é muito mais hoje um trabalho de inteligência comercial do que de esforço. Óbvio, o esforço junto à inteligência, aí a gente fica fora da curva. É o que eu defendo, é a fome de vender e a técnica. Mas a gente, se não tiver técnica, somente fome, vai ficar que nem um cachorro correndo atrás do rato. E como é que funciona essa técnica de primeira abordagem? Novamente, eu utilizaria o canal de ligação como fonte. Eu tenho 3 primeiros passos para poder gerar um primeiro contato. Primeiro contato que gere um nível de autoridade que faça com que eu passe dos 20 segundos de ligação. Então, lembra. Pessoalmente, eu tenho 3 a 5, 7, algumas universidades falam de 7 segundos, para criar uma primeira boa impressão. Presencialmente, onde eu tenho recurso de linguagem corporal, tom de voz, palavras, estou 100% ali o tempo inteiro. Por ligação, eu tenho menos recursos. Eu tenho tom de voz e eu tenho as palavras. Tenho menos recursos do que presencialmente, mas eu tenho mais tempo. Eu tenho de 15 a 20 segundos para essa pessoa não desligar o telefone na minha cara. Se ela não desligou nos 20 primeiros segundos, é bem provável que eu vá até o final da ligação. Então, qual que é o meu primeiro objetivo, pessoal, nessa abordagem? Fazer com que ela não desligue o telefone. E nisso eu tenho 3 passos que duram 20 segundos. O primeiro passo, o primeiro script, quem tiver com papel e caneta na mão, nesse momento anotem, tá? O primeiro passo do script, apresentação pessoal. Simples. Olá, meu nome é Laíre, eu trabalho, pegar o exemplo aqui da Thaís. Olá, meu nome é Laíre, eu trabalho na Microdata. Estou ajeitando aqui o computador. Olá, boa noite, meu nome é Laíre, eu trabalho na Microdata. Então, apresentação pessoal, o seu nome, o que você faz? Bom, o segundo passo é a referência. O que é a referência? É o canal que eu utilizei para chegar até esse cliente. Eu fiz uma pesquisa no Google, eu fiz uma pesquisa de mercado, eu peguei o contato desse cliente numa feira de eventos, foi por meio do lead, foi por indicação, não importa. Eu preciso saber qual é o canal utilizado para entrar em contato com esse cliente e eu vou explicar o porquê de cada uma das coisas. E depois eu vou para o Unique Proposition Selling. O que é o Unique Proposition Selling? Proposta única de valor. O que eu posso entregar em termos de benefícios para ti que vai fazer com que desperte o interesse do cliente? Apresentação pessoal, referência e Unique Proposition Selling. Okay? De maneira prática. Olá, boa noite, Thaís. Meu nome é Laíre, eu trabalho na Microdata. Eu estou entrando em contato contigo por indicação do Matheus Silva, recorda dele? Bem, aqui o Matheus é nosso cliente aqui na Microdata, e eu estava conversando com ele e ele comentou comigo que a tua empresa poderia se beneficiar daquilo que a gente oferece aqui. Qual que é o nosso objetivo na Microdata?
reduzir em até 20% os custos operacionais com a centralização da gestão de informação. Thaís, é interessante para te reduzir 20% dos custos operacionais? Essa seria uma primeira abordagem. Eu falei aqui qualquer coisa, é claro que o script a gente tem que sentar e desenvolver. Mas o script é esse. Agora, como você conduz o script, o que é? É o X da questão. O tom de voz aqui vai ser fundamental. Porque quando eu ligo para alguém, deixa eu pegar aqui o... Deixa eu ver aqui. Thiago, tu tá com o microfone disponível? Consegue liberar o teu microfone? Para a gente fazer uma roleplay aqui, uma simulação? Eu posso fazer. Matheus pode? Matheus, né? Isso. Show. Matheus, então vamos lá. O teu telefone está tocando, atende aí. Trim, trim. Alô? Olá, boa noite. Gostaria de estar falando com o senhor Matheus Silva? Você está falando com ele. Matheus, qual é a vontade que te dá quando alguém te liga assim? Desligar. Desligar o telefone na cara, né? Por quê? Porque tu acha que é alguém que ou vai te oferecer alguma coisa ou vai te cobrar, não é isso? Sim. Beleza. Eu gosto mais de praticidade. Não entendi, desculpa. E também eu percebi que tem que ter mais praticidade. Exato. Agora o telefone vai tocar de novo, vai ter jeito. Trim, trim. Fala, Matheus, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Boa noite. Matheus, quem está falando contigo é Laíra, eu trabalho aqui na Vivo. Eu estou te ligando a pedido da Thaís Monteiro, recorda dela? Não estou muito lembrado, mas... Ela disse que trabalha contigo. Certo. Maravilha. Bom, o importante, Matheus, é que a Thaís lembrou de você, e eu estava conversando com ela ontem, e ela me disse que você seria uma pessoa possivelmente interessada em aproveitar os mesmos benefícios que ela. Matheus, como é que seria para você pagar menos do que o que tu paga atualmente na tua conta de telefone e ter acesso a mais benefícios? Uma internet maior, ligações limitadas, seria interessante para ti? Sim, seria interessante. Beleza. Você vê que o script é o mesmo. A questão é como você fala, não é o que você fala. Matheus, obrigado. Era só para a gente fazer essa simulação aqui. Valeu, tamo junto. Mas o que a gente falou aqui? Ao invés de eu ligar, olá, boa noite, gostaria de estar falando com o senhor Matheus, aqui tem vários erros. Primeiro que geralmente o tom de voz ele é monótono. O que é monótono? É monotom, apenas um tom. Olá, boa noite, gostaria de estar falando com o senhor Matheus. O tom já começa errado. E o tom é o melhor recurso que a gente tem numa ligação. Então o tom já corrige. Gostaria de estar falando. Falar no infinitivo, assim, utilizar gerúndio, a gente já associa que é telemarketing. Então, cortem isso da ligação de vocês no contato com o cliente. Um terceiro ponto, que é mais um ponto de vista meu. Eu não chamo nenhum cliente de senhor ou de senhora. Eu não chamo. Estatisticamente, as pessoas nem gostam, né? Todo vendedor já ouviu, senhor está no céu, senhora está no céu. Esse é um ponto. O segundo ponto é que a relação de venda, ela tem que ser uma relação de igualdade, de equilíbrio. Então, quando eu chamo senhor ou senhora, principalmente alguém que está na mesma faixa etária que a gente, senhor, senhora, vossa excelência, vossa senhoria, vossa majestade, vossa alteza, eu estou colocando eles acima de mim. Então, quando eu coloco o meu cliente acima de mim, quem vai conduzir toda a negociação, quem vai conduzir toda a apresentação comercial é o cliente, e não pode ser. Quem conduz somos nós. Então, é uma relação de igualdade, mas se alguém tem poder, é o vendedor. Porque o vendedor tem uma coisa que o cliente precisa. Essa percepção precisa ser mudada. Então, vocês veem que só na primeira frase tem um monte de prática que a maioria dos vendedores utilizam e que prejudicam a nossa abordagem. Então, lembrem, o tom de voz nunca monótono, nunca trabalhe só um tom de voz, principalmente nesse início de ligação. Segundo, não utilize gerúndio, não utilize infinitivo, porque vai associar telemarketing, ninguém quer ser cobrado ou que alguém ofereça alguma coisa. E terceiro, evite falar senhor e senhora para que a gente mantenha um processo de igualdade, certo? Isso foi só apresentação pessoal. Quando eu liguei para o Matheus aqui no exemplo, eu liguei falando o seguinte: Ó, Matheus, tudo bem? Que está falando contigo aqui é a Laíre. Quando eu falo nesse, oi, Matheus, tudo bem? O que o Matheus entende? Vamos lá, a gente tem que voltar para a nossa formação enquanto ser humano.
Como é que uma criança aprende a falar? Um ser humano aprende a falar. Você fica ali, fala papai, fala mamãe. Vai chegar um tempo que a criança associa o som com a figura. Aí ela repete. Então a gente aprende a falar dessa maneira, associa o som com a figura e repete. Então quando eu recebo uma ligação e a pessoa que está na linha fala assim, fala Laíri, tudo bem? O que eu vou associar? É alguém que eu conheço. Para falar assim comigo, é alguém que eu conheço. Então o meu cérebro começa a procurar a imagem aqui na minha cabeça. Lembra que eu disse para vocês que nesses primeiros segundos o meu objetivo é fazer com que ela não desligue o telefone? Então, o que eu estou fazendo? Deixando o cérebro dela ocupado em não desligar o telefone. Esse é o objetivo de eu trabalhar um tom de voz diferente. E tem um outro ponto. A relação que a gente precisa ter com o nosso cliente é como se fosse uma relação de amizade. Ele precisa confiar no vendedor ao ponto de achar que o vendedor é amigo dele. Porque a gente não negocia com quem a gente não confia. A gente não faz negócios com quem a gente não confia. Só que eu estou tendo o primeiro contato com esse vendedor. O que eu preciso fazer? Que ele associe o meu comportamento ao comportamento das pessoas que ele conhece. Então, quando eu falo, fala, Matheus, tudo bem? Pô, é alguém que eu conheço. E aí ele vai processando ali, só que ele não vai achar a imagem porque ele nunca me viu. Então, antes dele criar uma objeção, qual vai ser a objeção que eu sei que ele vai ter? Pô, cara, como é que tu conseguiu o número do meu telefone? Antes dele criar essa objeção, de ele me trazer um problema, eu antecipo. A melhor objeção é aquela que não existe. Então, eu vou falar, eu estou entrando em contato contigo porque eu estava fazendo uma pesquisa aqui no Google e eu vi que a tua empresa está muito bem posicionada no mercado e a gente, pronto, eu utilizei uma referência, um canal. Porque tem muita gente que vai no Google, imprime uma lista de contatos, e não está errado, a gente pode fazer de maneira mais inteligente, mas não está errado, e começa a ligar para as pessoas. Só que nesse momento, qual que é a maior dificuldade? Porque ele não fala, eu fiz uma pesquisa e estou te ligando. Ele acaba ocultando aquilo, faz o vídeo de mercador. Então fala, cara, foi indicação? Não, eu peguei o teu contato numa feira, ou então, eu estou entrando, se entra como lead, por exemplo, preencheu uma landing page lá no formulário, fala, Matheus, tudo bem? Tu está falando contigo, é Laíri, eu trabalho na Micronicho, eu recebi a informação de que você precisa saber como é que funcionam os nossos cursos aqui na Micronicho. O motivo do meu contato é entender como é que eu consigo te ajudar. Então, existem várias formas, como a gente vai desenvolver o script é uma outra coisa, mas a estrutura é sempre a mesma. Apreciação pessoal, referência e Unique Proposition Selling. Aí a gente vai para uma parte que, de repente, é a parte um pouco mais complicada, que é a proposta única de valor. O que é que a tua empresa tem que só ela tem? Ou então, qual é o resultado esperado depois que o teu cliente compra o teu produto ou serviço? Por exemplo, se eu fosse fazer uma prospecção ativa da Cavalera, eu falaria como proposta única de valor. Bom, e o motivo da minha ligação, Washington, é constatar se seria interessante para você aumentar em até 30% a tua produtividade em vendas já no primeiro mês. Isso seria legal para ti? É bom para a tua empresa isso? Ou seja, qual é o dono de empresa que vai falar, não, Laíri, eu não gostaria de aumentar em 30% do meu faturamento logo no primeiro mês, não. Lá, isso é Pode excelente. falar. Isso é excelente. Sim, sim. Porque é uma proposta. Agora, é claro, a gente tem que ter congruência, né? Por que eu estou passando esse dado para o Washington? Porque eu tenho cases e eu tenho dados que mostram isso. Depois da implementação de treinamentos, diversas empresas aumentaram 30% do faturamento no primeiro mês. Então, é minha promessa, mas uma promessa comprovada. Não é uma promessa ilusória. Eu não vou mentir para o meu cliente. Eu vou dizer para ele exatamente aquilo que eu entrego, aquilo que eu posso transformar. Se eu trabalhasse com contabilidade, por exemplo, poderia utilizar. O motivo do meu contato, Washington, é saber se seria interessante para você deixar de pagar 30% dos impostos por conta da tua atividade empresarial. Seria interessante? Seria interessante. Se eu trabalhasse com recuperação tributária, mesma coisa. Washington, como é que seria para você recuperar até 100 mil reais de tributos sem fazer nenhum tipo de investimento? Qual é a empresa que não quer? Então, é a promessa que vai causar uma transformação na vida do teu cliente. Pô, Leila, mas tu está falando de coisas só que vão ganhar dinheiro. Todo produto ou serviço, ele tem o objetivo ou de fazer com que o nosso cliente ganhe mais dinheiro, ou que ele economize. Mas ele pode também ganhar mais tempo,
ele pode economizar tempo, ganhar mais trabalho, economizar mais trabalho, enfim. Desculpa. Eu posso trazer isso para uma outra vertente. Na minha escola de idiomas, como é que a gente faz, por exemplo? Bom, Thiago, o motivo do meu contato é para saber se é interessante para você estudar em uma das melhores escolas da nossa região, com um valor abaixo do que a gente pratica, com uma bolsa parcial de estudos. Você tem interesse em aprender um novo idioma pagando até 60% a menos? Mesma coisa, essa é a promessa para uma campanha específica, se eu estiver trabalhando numa campanha. Aí eu vou juntar as três coisas. Vocês vão ver que não vai passar de 15, 20, 25 segundos. O telefone vai tocar. Desculpa. Ô, Patrick, tudo bem? Quem está falando contigo é Laíra, eu trabalho no Castilho Idiomas. Eu estou te ligando a pedido do Eduardo Salgado, que ele é nosso aluno, e ele conversou comigo dizendo que você seria uma pessoa possivelmente interessada em participar de um programa de bolsas de estudos que a gente tem aqui. Então, estou te ligando, Patrick, para saber se é interessante você estudar na melhor escola do estado com uma bolsa de estudos. É interessante para você? Pronto. É isso que eu quero, gerar um nível de curiosidade para que ele me dê o próximo passo. Diga, pô, Laíra, eu não estava procurando, mas acho que é interessante. Se for uma oportunidade, explica como é que funciona. Aí eu avanço. Eu vou para o levantamento de necessidade, depois agendamento e fechamento. Mas isso aqui é para um outro momento. O que eu quero focar agora é que essa abordagem inicial vai construir todo o meu relacionamento. Tem muita gente, alguns meses atrás, a gente passou uma pesquisa dentro da comunidade, inclusive, perguntando qual que era a maior dificuldade que os vendedores e as empresas tinham durante um processo comercial. E a maioria das pessoas colocaram que a dificuldade era no fechamento. E eu vou dizer uma coisa para vocês, não é o fechamento. O fechamento é consequência das etapas anteriores. Tem problema que tu vai encontrar no fechamento que foi por causa dessa primeira abordagem. Às vezes o teu cliente não sente segurança em fechar contigo por conta da tua primeira abordagem, porque é a primeira impressão é que fica. Então a primeira abordagem vai ser responsável por toda a continuação do teu atendimento, por toda a continuação do teu processo de vendas. Então, para que eu possa gerar essa primeira conexão, eu tenho que ter um tom de voz de entusiasmo. Ninguém quer falar com quem está morrendo. Lembra que aquilo é uma ligação fria, cold call. O lead está frio. Imagina tu ligar para um cara que ele acha que não tem interesse porque o nível de consciência dele está zero e tu falar, olá, boa noite, Dani, tudo bem? Eu estou ligando para saber se é interessante para ti aumentar aí 30% das tuas vendas. Monótono, sem entusiasmo nenhum, eu não vou conseguir explicar, Dani, muito pelo contrário, eu vou desligar o telefone na minha cara. Mas eu utilizei o mesmo script. Oi, Dani, boa noite. Meu nome é Laíre, eu trabalho na Cavalero Treinamentos. Nós somos uma empresa de desenvolvimento de times comerciais. Eu peguei o teu contato numa pesquisa que eu estava fazendo aqui no Google, de algumas clínicas, algumas empresas na área da saúde, e eu estou te ligando para saber se é interessante para você aumentar 30% as tuas consultas. É interessante para ti? O script é o mesmo. Cara, está dispensado. Exatamente. Isso é... A gente percebe a linguagem corporal dele mesmo sem ver, só ouvindo. Cara, tu não vai conseguir conectar com ninguém. Isso é monótono, monotom, apenas um tom. Pode falar, Matheus. Eu vi, me disseram, falaram que, tipo assim, quando eu fizer uma call de call e eu usar a palavra seria interessante, ou você ter interesse, isso cortaria, no caso, a minha apresentação. A pessoa iria receber essas palavras como uma palavra não tão agradável. Faz sentido isso? Algumas palavras a gente evita usar, como, por exemplo, você teria um minutinho para a gente falar. Esse minutinho, usar o diminutivo é como se tu estivesse passando a percepção de que é algo não interessante. Você não gostaria de utilizar palavras negativas dentro da frase, ela também coloca ali no inconsciente do nosso cliente a te dizer não, ele fica mais propenso a te dizer não. Agora, tudo como você fala, né? Aquilo que a gente está dizendo, não é o que você fala, é como você fala. A questão de ser interessante, eu não vejo um problema, porque ali, dentro do meu script, eu preciso dar uma passagem de bastão, que a gente chama. Eu tenho que passar do nível de interesse para levantamento de necessidade. Meu cliente tem interesse? Tem. Agora eu vou saber se ele tem um perfil que eu busco. E é uma frase que conecta. Cara, você acredita que isso seria interessante para ti? Eu acredito que é uma frase que conecta, que faz sentido para mim.
Só que Eu vou ser algumas sincero. pessoas não é vista, Eu entendeu? vou ser sincero, eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Se tiver algum estudo, algum conceito por trás, tudo bem, inclusive traz para a gente depois lá para dar uma olhadinha, mas Uhum. de maneira teórica, eu nunca vi nada em relação a essa frase. As outras que eu te falei, sim. Falar do infinitivo, gerúndio, colocar um minutinho e tal, Só que no mas caso a gente faz, se você tem interesse, a pessoa pode dizer um não apenas, né? não tem problema. Só que o nosso objetivo ali tem muito guru de internet que eles vendem uma fórmula mágica para dizer, cara, tu vai usar esse script, tu vai vender para todo mundo. É impossível. A gente não vai vender para todo mundo. E eu nem aconselho que se venda para todo mundo. Tem gente que, cara, é melhor tu não ter fechado. Sabe aquele cliente que a gente se arrepende de ter fechado? Então não existe uma fórmula para a gente vender para todo mundo. Qual que é o meu objetivo ali? É filtrar. O objetivo da minha ligação é um filtro, é saber quem tem interesse. Então pode ser essa percepção, Matheus, de que realmente eu posso trabalhar aquele lead, ele falar não e eu convencê-lo a falar assim. Eu, Laíre, prefiro não trabalhar dessa forma. Existem duas maneiras de eu fazer. Ou eu posso investir muita energia convencendo alguém que não tem interesse a ter interesse, ou eu posso investir energia em procurar quem tem interesse. Eu acho que a gente diminui o esforço procurando quem tem interesse. Agora, pode falar. Não, perfeita colocação, é isso mesmo. Agora, por exemplo, eu estou desesperado, eu tenho 10 leads para trabalhar durante a semana inteira, são 10 possibilidades para os clientes, não tenho outra possibilidade, não tenho outros clientes, aí eu vou ter que me agarrar a isso. Eu vou ter que pegar aqueles 10 e tentar convencer. Agora, cara, se tu tem 300 leads para ligar na semana, tu não vai nem te bater com isso, porque o teu filtro vai ser melhor. Aí a gente aumenta a qualidade da venda. Você vê que tem muita empresa, e aí serve para todo mundo, tem muito vendedor, e eu já vi isso em diversas empresas, que o vendedor número 1 é o pior vendedor. E pior vendedor em que sentido? Ele é o cara que mais vende. Só que tu vai ver, é o cara que mais dá desconto, é o cara que os clientes dele cancelam mais os produtos, é o cara que tem as vendas mais porcas, que a gente chama, né? Porque ele usou gatilhos de persuasão, convenceu alguém a comprar aquilo que não quer. Só que quando acaba a emoção do cliente, volta a porra, não era isso que eu queria. Começam a vir os problemas. E eu já passei muito por isso, porque eu já fui um vendedor assim. Eu queria saber de vender e pronto. Então dá para a gente convencer. Não sei se é saudável, mas faz sentido o que tu colocou, que tu perguntou, Matheus. Existem algumas palavras que a gente evita, principalmente nesse primeiro momento de conexão. Mas a questão, pô, isso é interessante para ti? Se eu trouxe uma oferta muito que eu percebo que vai trazer um benefício grande, eu acho que conecta. Agora, se for uma oferta fraca, de repente não conecta mesmo. Tá certo, meu amigo, obrigado. Mas vamos trazer esse exemplo aqui, que é legal, que tu colocou. Pode falar, Austin. O nosso amigo está falando, Matheus, eu uso muito uma frase hoje que você me ensinou lá no passado. Falta o que para a gente poder fechar? Sim. Essa frase... Tá usando bem aí, Washington? Tá funcionando? Estou usando bastante, apresentando o produto, mostro, falo, e na hora de fechar com ele, falo, falta o que para a gente poder fechar? Sim. Então, palavra assim já que é poderosa, que ainda está acima do cliente, o cliente está faltando aquele feeling para poder fechar, e você falta o que para a gente poder fechar? Essa palavra é fundamental. É porque às vezes o cara só precisa de um empurrão mesmo, e aí é o empurrão que faltava. Mas pegando esse teu exemplo, Matheus, tu me acendeu uma coisa importante, tá? Beleza, e se eu falei isso e o cliente disser, não tenho interesse? Eu desligo o telefone, desisto? A gente faz uma outra pergunta. Matheus, isso é falta de interesse ou é alguma coisa que te impossibilita no momento? Não, realmente é falta de interesse, não tem interesse nenhum. Maravilha. Então, nossa ligação fica apenas a tipo de informação. Quando for o melhor momento, se você tiver mais curiosidade de entender como é que funciona, esse aqui é meu telefone, pode ter contato. Um abraço. Isso é uma alternativa. Ou eu posso falar o seguinte, dependendo da oferta que eu fiz. Vamos supor que foi uma campanha que eu fiz de bolsas de estudos, estava falando de inglês, uma campanha que eu fiz de bolsas de estudos, e aí o cara falou, pô, não tem interesse. Matheus, é falta de interesse ou alguma coisa que te possibilita no momento? Não, realmente é falta de interesse, cara. Já tentei estudar, não consegui. Pô, Matheus, será que realmente é falta de interesse ou você não se adaptou a alguma metodologia? Se você encontrasse uma metodologia que fosse mais interessante, isso te ajudaria?
Não. Mesmo assim, Laíra não tem interesse nenhum. Obrigado. Bom, maravilha, Matheus. Como você foi indicado para uma condição diferenciada aqui na empresa, você não pode aproveitar, eu vou te dar a oportunidade de você indicar uma outra pessoa para ter acesso ao mesmo benefício. Quem você quer indicar? E aí você também gera uma nova oportunidade. Matheus, não tinha levantado a mão, pode perguntar. À vontade. Meu amigo, você querer. Ah, não, tranquilo. Então o cara falou não, será que é não ou é alguma coisa que impossibilita ele? Era muito comum no começo, quando as pessoas não conheciam ainda a empresa, não tem interesse. Mas é falta de interesse ou alguma coisa que te impede? Não, eu não tenho tempo para fazer o curso hoje. O tempo é a única coisa que te impede de fazer o curso? É a única coisa. Então você está me dizendo que você tem interesse, mas não tem tempo, é isso? É isso, eu tenho vontade, mas não tenho tempo. E se você encontrasse uma escola que atendesse sua necessidade em relação ao tempo, que tu pode agendar as tuas aulas e estudar no tempo que ficar mais confortável para você, isso te ajudaria? Isso me ajuda. Aí eu volto para o levantamento de necessidade. Pode falar, Matheus? Nesse caso, tipo assim, caso o principal não tenha interesse, aí eu pergunto para ele, mas a falta de interesse é alguma coisa que está te impossibilitando? Sim. Aí ele pode estar ocupado ou algo assim. Eu posso, tipo assim, chamar ele pro WhatsApp para passar informações por lá também? Tá, Ou já esfriou? Não, acho que não esfriou, mas o que eu faria nesse caso? Deixa eu te falar, Matheus, eu estou um pouquinho enrolado agora. Matheus, fica tranquilo, cara. Se for interessante para ti, me diz qual horário que você consegue falar 5 minutos comigo ao telefone e eu te retorno. Me liga 5 horas. Então tá agendado, 5 horas a gente tem um compromisso, eu te ligo. A gente chama isso de assumir microcompromissos. Então, por mais que diga, uma coisa beleza, tá agendado, 5 horas eu vou te ligar, é um compromisso. Outra coisa não, me liga mais tarde, beleza, então mais tarde eu te ligo. Não teve compromisso nenhum, a gente não fechou nada, ficou em aberto. Eu ainda não iria para o WhatsApp, Matheus, por quê? Qual é o momento que eu posso ir para o WhatsApp? Quando eu esquentei. Quando eu já tenho informações suficientes daquele lead, que já demonstrou interesse, é interessante, quero saber mais como é que funciona e tal. Ele já engajou ali na conversa. Aí, quando ele engajou, talvez a gente possa ir para o WhatsApp. Mas enquanto não engajou, eu continuaria na ligação. Beleza. Consegui responder? Conseguiu. Maravilha. Então, Agora só tem que pegar o pitch do engajamento dele. Não entendi. Só teria que pegar o pitch do engajamento dele. Perfeito. Qual que é o script que a gente usa, então, pessoal? Lembrando, e aí, se vocês colocarem isso em prática, eu tenho certeza que vocês vão conseguir ter resultados muito bons. Mas o que é colocar em prática? Laíra, eu liguei uma vez e não funcionou. Isso não é colocar em prática. Colocar em prática é você fazer teste de erro e acerto. E a gente tem que ter um número mínimo ali para entender se funcionou ou se não funcionou. Quando eu comecei a fazer prospecção ativa, eu fazia 100 ligações todos os dias. E até uma coisa que eu falo nas minhas palestras, não existe ninguém que repita todos os dias a mesma coisa e continue ruim naquilo. Mas para a gente ter um processo de melhoria, eu preciso repetir o padrão. Então, o que eu estou falando aqui para vocês é um padrão, uma estrutura, um esqueleto. O script ele é um roteiro, ele não é engessado. Mas as etapas dele precisam ser cumpridas. É como se a gente fosse fazer um filme. Tu pode ter os melhores atores do mundo. Se não tiver um roteiro para o filme, eles não vão conseguir fazer. Uma peça de teatro, se não tiver roteiro, eles não vão conseguir fazer. É a mesma coisa numa apresentação comercial. A gente chama isso de treinamento deliberado. O que é o treinamento deliberado? É a repetição de um padrão, agora com correções. Porque se eu fiz a primeira ligação e a ligação foi errada, e eu repeti exatamente a mesma ligação durante um ano inteiro, tu vai ligar errado. O que é o treinamento deliberado? É você fazer a primeira ligação, se você não tiver nenhum gestor, ninguém do teu lado para te orientar, um mentor, fez a primeira ligação e não deu certo, a pessoa disse que não tinha interesse de botar fé na tua cara. Para e reflete. O que eu poderia ter falado que de repente geraria interesse? O que foi que eu falei a mais? Qual foi a pergunta que eu não fiz? Por que eu não me conectei com ela? Princípio fundamental para qualquer coisa, para a área comercial, para quem empreende, para quem trabalha, a culpa sempre é nossa. Por mais que não seja, a culpa sempre é nossa. Porque quando a gente terceiriza a responsabilidade, a gente não consegue se desenvolver. Então, se o cliente desligou o telefone na tua cara, não é o cliente que não tem interesse. É tu que fez alguma coisa errada. Lélia, mas ele não tinha interesse nenhum. Beleza, se tu faz um script tão perfeito que seja capaz de gerar interesse nele naquele momento, tu fez o teu trabalho. É óbvio que vai ser difícil, a gente não vai conseguir isso com todo mundo. Mas se a cada correção a gente melhorar 0,01%,
Um mês depois, estou fazendo 100 ligações todo dia, é impossível que as coisas não deem certo. É impossível. Só que eu preciso deliberar. Não é ligar por ligar, repetir por repetir. É ter um padrão, testar o padrão, repetir e corrigir. Repetir e corrigir. Eu tenho um script há 15 anos e até hoje eu corrijo as coisas. Porque tudo acontece muito rápido e o que funcionava 15 anos atrás talvez não funcione hoje. Então sempre precisa de novos ajustes. Mas a estrutura vai ser a mesma. Apresentação pessoal, referência e proposta única de valor. Isso para prospecção ativa, para quando está buscando pelo cliente. Laíri, quando eu estou recebendo atendimento, que no meu caso eu mais recebo atendimento, a estrutura vai ser muito parecida. Você vai começar com a apresentação pessoal, o canal que essa pessoa chegou até você, e ao invés de ser proposta única de valor, é motivo da ligação. Então, por que é importante eu perguntar o canal? Até para medição de marketing, tá? Todas as vezes que alguém procurar por vocês, pedir informações sobre o produto e serviço, você vai se apresentar. Olá, tudo bem? Meu nome é Laíri, eu vou ficar responsável pelo teu atendimento, estou muito feliz pelo seu interesse na nossa empresa. Mas antes da gente iniciar, somente por informação mesmo, como é que você chegou até a nossa empresa? Foi por indicação de algum cliente nosso? Você viu no Google? Você passou em frente? Como é que foi? Ah, não, passei em frente da loja. Ah, bacana. Você vai lá e anota. Passou em frente à loja. Quando for no final do mês, vocês vão pegar todas as pessoas que entraram em contato com vocês e verificar qual é o canal que mais atrai as pessoas. A gente faz consultoria para um grupo daqui da região, um grupo muito grande que tem 20 lojas. E o grupo investe muito em publicidade de mídia em massa, TV, rádio, jornal. E quando a gente foi fazer o levantamento do qual era o canal que mais atraía os clientes, era a fachada da loja. As pessoas que passavam em frente à loja, gostavam da fachada e entravam. Eu, enquanto gestor, o que eu vou fazer com essa informação? Vou investir nas fachadas. Então, eu vou colocar um totem, além da fachada que eu tenho. Eu vou colocar uma ação de trade marketing na frente das lojas. Todo o recurso que eu utilizaria em mídia em massa, TV, rádio, jornal, eu transporto para isso, porque é o que me traz retorno. Então, quando vocês fazem essa pergunta, vocês estão ativando o marketing de vocês. Vai servir para que vocês tomem decisões. Onde é que eu invisto? Onde é que eu deixo de investir? Vamos supor que vocês estão fazendo tráfego no Instagram, por exemplo, para receber esses leads. E aí, no final do mês, você percebeu que das 100 pessoas que entraram em contato com vocês, 35 vieram pelo Instagram, 60 vieram pelo Google e 5 vieram por indicação. Só que tu não investe em tráfego no Google, tu não investe em ADS no Google. As pessoas procuram de forma orgânica, vão no Google, procuram pelo teu negócio, tu aparece dizendo contato contigo. Pô, será que não faz sentido, então, eu pegar uma parte do investimento que eu faço no Instagram para investir no Google, já que me traz um retorno tão grande? Então, se vocês não sabem o que atrai o cliente de vocês, dificilmente vocês vão conseguir tomar as melhores decisões acerca do marketing. Então, perguntar o canal que ele chegou serve para isso. E ali o motivo da ligação, ao invés de falar o que a nossa promessa de entrega, você vai perguntar, bem, aqui na empresa nós costumamos ajudar pessoas assim, assensado. É o seu caso? Isso pode ser uma forma. Ou então você pode perguntar de maneira direta. Olá, tudo bem? Meu nome é Laíri, eu trabalho na empresa X, vou ficar responsável pelo teu atendimento, estou feliz com isso. Gente, irmão, como é que você conheceu a nossa empresa? Ah, foi por indicação de um cliente nosso, que legal. Fico feliz que você também tenha boas referências. Me fala como é que eu consigo te ajudar, o que você está buscando? Que é o motivo da ligação. Então a estrutura vai ser a mesma, tanto quando você faz de forma ativa, quanto faz de forma receptiva. O que muda é a linguagem, mas a estrutura é a mesma. Esse primeiro passo é o que vai conectar, apesar de ser a parte mais curta, dura ali 15, 20 segundos, é a mais importante. Porque a primeira impressão é a que fica. Beleza, Laíri, avancei. O que eu faço? Porque aí tem gente que depois que o cliente fala, pô, tem interesse, explica. Parece aqueles pedreiros que ficam em frente de obra, e eles mexem com toda mulher que passa, lá em casa, você vê. Até que uma mulher para e fala, ah, beleza, na tua casa, vamos lá então. Aí o cara fica perdido, porque ele nunca chegou nessa parte, né? Às vezes tem vendedor que é assim, o cliente nunca diz que tem interesse, nunca cheguei nessa parte. O que eu faço se ele disser, pô, tem interesse, me explica como é que funciona. A gente vai precisar de um outro momento, de uma aula inteira para falar sobre isso, mas a gente vai para o levantamento de necessidade. O que é o levantamento de necessidade? Lembra que esse contato é um filtro. E qual é o filtro? Eu tenho que saber se o meu produto, o meu serviço, vai resolver o problema do meu cliente. Eu não vou vender por vender.
É melhor eu perder a venda do que perder o cliente. Quando eu estou com o objetivo apenas de empurrar alguma coisa para o cliente para bater minha meta, para ganhar comissão, eu até vendo, mas eu perco o cliente. Porque eu não vou ter uma relação longínqua com ele. Porque ele vai falar, pô, esse cara me empurrou o produto aqui, isso aqui nem me ajudou, não serviu para mim. Agora, quando eu sou transparente e digo assim, pô, Washington, eu queria muito poder te ajudar, cara, eu queria muito poder vender para ti, mas eu vou ser muito sincero. O produto que eu tenho aqui não vai resolver o teu problema. Mas eu estou empenhado em resolver o teu problema. Eu vou te dizer o que tu tem que fazer. Aí tu orienta. Mesmo que seja comprar uma outra loja. Tu perdeu a venda, mas tu ganhou o cliente. Porque a hora que esse cliente precisar, ele vai te buscar que tu resolveu o problema dele. Então é muito melhor a gente ser interessado do que interesseiro. Interessado é quando eu realmente me coloco como contribuição. Eu quero ajudar o meu cliente. Interesseiro é quando eu só quero vender para ele. Sabe quando você vai numa loja de eletrodomésticos e tu é muito bem atendido pelo vendedor na hora de comprar a televisão? 3 dias depois a televisão apresentou o problema, o vendedor nem olha na tua cara e fala, não é comigo. Vai lá no pós-venda, vai lá no troca, não é comigo, isso aqui não é comigo. É isso, porque ele era interesseiro, ele não era interessado. Se fosse interessado, ele te atenderia da melhor maneira possível quando tem um problema, ou até melhor do que quando ele te vendeu. Isso é ser interessado, é estar preocupado com a solução que tu está oferecendo o teu cliente, se realmente aquilo vai ajudar. Então é um filtro. Quais são as perguntas que vocês precisam fazer para o cliente de vocês para saber se ele tem o perfil que você busca ou para saber se o teu produto ajuda ele ou não. E a gente tem aula gravada sobre isso, tá? Se vocês quiserem pesquisar no YouTube depois, que é a aula de spin selling de punch. Tem uma outra aula só de levantamento de necessidades também. O levantamento de necessidades são as perguntas que eu preciso fazer e existem vários frameworks para isso. Os que eu aconselho, que são os mais usuais, é o spin selling e o bunch. O que são esses dois frameworks? São as perguntas de qualificação do meu cliente. O spin, e eu vou fazer de maneira bem resumida, tá? O spin selling é o seguinte, o S é de situação, são perguntas situacionais, eu quero saber qual é o estado atual do meu cliente, qual é a situação dele. O P é de problema. Quais são os problemas que ele enfrenta por estar nessa situação? O I é de implicação. Beleza, já sei como é que o meu cliente está, já sei qual é o estado atual dele, já entendi quais são os problemas que ele enfrenta. A implicação é, o que vai acontecer se ele não resolver esses problemas? E o N é de need, de necessidade, de solução. A necessidade dele é para resolver agora, por exemplo. Isso é um framework. Então, uma coisa, quando a gente trabalha com venda, pessoal, principalmente venda consultiva, e toda venda deve ser uma venda consultiva, a gente não trabalha com afirmação, a gente trabalha com perguntas. Então, uma coisa é eu falar para o meu cliente, não, realmente, cara, eu acho que tu precisa mesmo comprar esse produto, porque esse produto vai te ajudar. Isso é uma coisa. Uma outra coisa é eu falar assim, pô, Matheus, baseado nessa explicação que eu te dei, tu acredita que isso consegue te ajudar? Ah, não, Leiro, pelo que tu me falou, consegue. É isso que você busca um produto? É isso que eu busco um produto. Eu preciso fazer o meu cliente verbalizar. Ele tem que falar, porque quando ele verbaliza, ativa o inconsciente dele. A cabeça dele já fala assim, porra, tu precisa disso, cara. Quando eu afirmo, ele pode concordar ou discordar. Agora, quando eu pergunto, eu vou trabalhar com a resposta que ele me deu. Então, a venda consultiva é 100% perguntas. A gente não afirma. A gente só pergunta. Então, qual é a pergunta? Vamos lá, vou continuar utilizando o exemplo do inglês que eu peguei desde o começo. Qual é a pergunta situacional de inglês? Fulano, me fala uma coisa, para que você precisa estudar inglês? É uma questão para trabalho, para parte acadêmica, cultural, ou o quê? Isso é uma pergunta de situação. Ah, já te dou a palavra, tá, Matheus? Ah, não, é mais para a área profissional. No caso de exemplo, telefonia, pode ser? Pode ser telefonia. Eu não sou especialista na área de telefonia, mas as perguntas não são muito parecidas. Se eu utilizasse telefonia com perguntas de situação, Fulano, hoje qual é o pacote que você... Qual é a empresa que já tem em telefonia? Quanto é que você paga lá? O que você tem acesso? Quais são os benefícios? Você está satisfeito com a empresa que você está? O que essa empresa poderia melhorar? O que essa empresa não te entrega que você gostaria que tivesse? Tudo isso são perguntas de situacionais. É o momento atual daquele nosso cliente. O P de problema. Fulano, você
já alguma vez já precisou muito usar a internet, mas ficou sem conexão? Laí, isso já aconteceu. Me conta como é que foi, cara. Pô, eu estava apresentando um trabalho na faculdade, e era um trabalho online, valia ponto, e, cara, eu não consegui apresentar porque minha internet não funcionou. Entendi. E, cara, me fala uma coisa, se isso acontecer mais vezes, qual é o resultado disso, cara? Cara, eu vou perder um semestre inteiro da minha aula porque 90% das minhas aulas são online. Isso é pergunta de implicação. Aí a gente vai para a pergunta de necessidade. Entendi, cara, maravilha. Entendi qual é o problema que tu enfrenta. Agora, se eu conseguir te apresentar uma proposta em que você tenha uma internet com uma qualidade maior, uma segurança maior e que esteja dentro do teu orçamento. Teu objetivo é optar por fazer um novo plano imediatamente ou um projeto para você só no futuro? Não, Larissa, se tu me apresentar uma proposta que seja um valor bom e que consiga segurar minha internet para minhas aulas, eu tenho interesse para cá agora. Maravilha. Eu trabalhei todo especial. Situação, problema, aplicação e necessidade. Então, vê aqui. Eu não conheço nada de telefonia. Eu nunca vendi telefonia da minha vida. O único conhecimento que eu tenho é como cliente. Mas não se trata do conhecimento que eu tenho do produto, se trata do conhecimento das perguntas que eu preciso fazer. Então, o mais importante que são as perguntas. É claro, você precisa ser um especialista do teu produto, e quanto mais tu conhecer o teu produto, mais autoridade vai passar. Agora, se eu sou um SDR e eu estou qualificando um cliente, do jeito que eu fiz agora, eu conseguiria vender também, mesmo sem conhecer nada do produto. Porque o que mais importa são as perguntas. As perguntas que a gente vai fazer vai abrir infinitas possibilidades. Então, a gente foi para o levantamento de necessidade, que é essa parte, e aí tu já desenhou. Quando ele vai te respondendo, tu já sabe exatamente o que tu vai oferecer para o cliente, porque tu já tem a solução na cabeça. Aí vai depender do que você vende. Por exemplo, como eu vendo serviço, e quando eu trabalhava com energia solar também, na escola, no treinamento, eu nunca passo o valor por telefone, eu nunca passo a solução, produto por telefone. Porque o meu tipo de produto, de serviço, exige que eu tenha o próximo passo, que é uma apresentação comercial. Então, aqui da ligação, meu objetivo da ligação não é vender nada para ele. É, primeiro, saber se ele tem interesse. Segundo, se ele tem um perfil que eu busco. E terceiro, levar ele para uma reunião. Esse é o meu objetivo durante a ligação. Laílio, o meu produto não exige isso, cara. Eu consigo, o meu objetivo é vender por telefone. Se o teu objetivo é vender por telefone, tu já vai direto para a proposta. Se o teu produto exige que tenha um próximo passo, que seja uma visita, que seja marcar uma call, aí você vai para o agendamento. Falando, entendi, eu acredito que eu consigo te ajudar realmente, mas o próximo passo é a gente agendar um bate-papo, onde nesse bate-papo eu vou te mostrar todo o funcionamento da nossa empresa. Os equipamentos que a gente usa, como é que a gente vai te ajudar, quais são as propostas que a gente tem, tudo que você precisa para ter certeza se realmente é isso que você busca numa empresa. Mas como a gente trabalha com um número limitado de atendimentos, e a gente está com uma condição exclusiva para agora, esse bate-papo tem que acontecer entre hoje ou no máximo amanhã. Quando é que fica melhor para você? Então, eu sempre dou duas opções, hoje ou amanhã. Agora, se eu perguntar, quando é que fica bom para ti? Mês que vem. Não, hoje ou amanhã, quando é que fica melhor para você? Amanhã. Então, aí a gente marca. Amanhã, às 14 horas, é um bom horário? É um bom horário. Maravilha. Aí a gente vai para o fechamento. Claro que eu vou pegar os detalhes, né? Se é endereço, se não for, se vai ser conferência, vai ser meet, tal, mas vou para o fechamento. Fechamento é onde eu me posiciono. Vou falar o seguinte, Matheus, a partir do momento que eu agendo contigo, eu não vou agendar com mais ninguém. Então, eu vou deixar esse horário reservado na minha agenda apenas para te atender. Matheus, eu corro algum risco de te aguardar e você não vir? Ou eu posso esperar esse mesmo tipo de previsto? Porque caso você não venha, você vai, de repente, tirar a oportunidade de alguém que tenha mais interesse e vai complicar toda a minha agenda. Posso esperar você amanhã às 2 horas, sim ou não? Aí te posicionou. Porque muita gente vai agendar com você porque tem vergonha de dizer não. Quando tu dá essa pressão no final, se ele não tiver 100% de interesse, ele vai falar assim, pô, Leila, vamos fazer o seguinte, cara, essa semana eu tô enrolado, bora deixar para a semana que vem? Tu já está evitando um no-show, que é um bolo, tu marcar e a pessoa não aparecer. Pode falar, Matheus, tinha levantado a mão. Como seria um cliente que já é da nossa base? Tipo, já conhece a gente queria, no caso... Mas ele já compra com você. E já comprou com a gente uma vez e a gente gostaria, no caso, de refidelizar ele novamente, entendeu? Perfeito. A reativação de base é importantíssima e ela tem que ser cíclica, ou a cada 3 meses, ou a cada 6 meses, mas vocês precisam fazer. A estrutura permanece a mesma. Prestação pessoal, referência e motivo da ligação. Como é que eu faria isso? Fala, Matheus, tudo bem, cara? Aquela ilha da empresa X, tranquilo?
Matheus, eu estava dando uma olhada aqui no nosso sistema, cara, eu vi que já tem um tempinho que você não compra com a gente. O motivo da minha ligação é saber se aconteceu alguma coisa, se você teve alguma experiência ruim, como é que eu consigo te ajudar a você fazer novos orçamentos conosco? Mesma coisa. Exceção pessoal, referência e motivo da ligação. Consegui responder? E, tipo assim, no caso, se eu tivesse uma melhoria para ele. Aí tu pode entrar com proposta única de valor. Então, Matheus, eu estou entrando em contato contigo, eu estou vendo aqui, inclusive, tu está um pouco afastado da gente, né, cara? Tem um tempo que tu não compra aqui, eu quero entender o que foi que aconteceu, mas eu também lembrei de ti, porque a gente está com um produto novo aqui na empresa, e eu lembro que você comprava muito produto Y, e eu tenho certeza que esse produto pode melhorar a tua performance na tua empresa. E eu quero 2 minutos de tempo para te mostrar como é que eu consigo te ajudar a reduzir custo, ou ganhar tempo, ou ganhar mais dinheiro. Vamos ver. Entra com uma proposta única de valor. Valeu. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem algum comentário? Que a gente chegou no nosso horário? Estou aberto aqui para responder, tá? Se não, eu... Só para saber se está todo mundo aqui comigo, tá, pessoal? Eu falei tanto, a gente nem interagiu tanto assim, mas vocês acham que esse bate-papo de hoje já ajudou vocês? Se ajudou, só coloca assim o joinha, só para saber se a gente conseguiu ter compreensão, se deu para absorver. Legal. Ana Austin, maravilha, Thaís. Perfeito, perfeito. Pessoal, a partir de amanhã a gente já sobe essa aula aqui no YouTube também, vai ficar gravado para vocês reverem. Eu espero que tenha servido como contribuição, mas lembrem, nenhum dos nossos encontros vai causar nenhuma transformação se vocês não colocarem em prática. A transformação acontece com vocês, quando se coloca em prática. Então, estudem direitinho esse script, coloquem lá sempre a apresentação pessoal, referência e motivo da ligação. Tenho interesse, levantamento de necessidade, agendamento e fechamento. Essa é uma estrutura completa de uma abordagem por ligação que você pode utilizar para o WhatsApp. Leire, eu só atendo pelo WhatsApp, eu não tenho ligação. Utiliza a mesma estrutura pelo WhatsApp. Só evita mandar textão. Não é para mandar o script inteiro de uma vez. É um bate-papo, uma conversa. Manda uma pergunta, espera a resposta, manda uma pergunta, espera a resposta. Pode falar, Matheus. Só me tira uma dúvida lá no YouTube, a Escola da Convenção, teu canal? Escola de Conversão, sim. Beleza, meu amigo, vou seguir lá, tá? Boa, show, Matheus. Cara, obrigado pela participação, contribuiu bastante hoje, tá? Fico feliz por Boa noite, galera. Valeu pela aula, irmão. Aprendi bastante. Que show, cara. Obrigado, pessoal. Tenham um bom descanso, boas vendas, coloque em prática. Semana que vem a gente está aqui de novo, tá? Grande abraço. Valeu, Austin. Valeu, galera. Obrigado, Laís. Mais uma aula hoje. Foi boa, hein? Vamos.